Pronto, estamos agora oficialmente gravando esse seminário de pesquisa organizado pelo GRUSCO, o Grupo CNPq, PPG com SPM de Pesquisa em Subjetividade, Comunicação e Consumo. Eu sou a professora Gisela Castro e sou a anfitriã dessa manhã. E tenho a honra e o prazer de receber aqui o professor Primo, amigo, colega, muito admirado, muito respeitado e amigo muito querido, que gentilmente estar conosco essa manhã, nesse final de ano letivo tão conturbado, para discutir conosco, apresentar e discutir conosco uma pesquisa que ele realizou ao longo desse ano sobre as nossas afetividades e interações sociais, nas mídias sociais online, então, durante esse período de pandemia. Uma pesquisa foi recentemente publicada e a outra parte ainda está em vias de publicação. Está aqui uma oportunidade única de ouvir um trabalho em primeiríssima mão. Não vamos nos estender nessa ação. Passo a palavra para você, Alex, com muita alegria, com muita honra e com um enorme muito obrigado pela sua gentileza em aceitar nosso convite. Por favor. Então, bom dia a todos e a todas. Eu queria muito agradecer ao convite da Gisela, a gentileza é o sobrenome da Gisela. Fico muito feliz de poder estar aqui nesse grupo e compartilhando esses dados, porque, como a Gisela já apontou, né, é um ano atípico e imaginava que quando os meus 2 artigos saíssem publicados sobre mídias sociais e pandemia, eles já estariam desatualizados e não despertariam maior interesse, porque a pandemia já teria passado. Nós já estaríamos fora do isolamento. E, para minha tristeza, né, nós estamos ainda em isolamento, pelo menos eu estou. Parece que tem certas pessoas que entendem que já terminou a pandemia, já estão nas suas vidas absolutamente normais, e não é o que está acontecendo, na verdade. Nós estamos vendo no mundo inteiro a chamada segunda onda, aqui no Brasil alguns entendem, inclusive, que não haverá uma segunda onda, porque não terá uma interrupção entre uma e outra. Nós já percebemos, ou em São Paulo, né, já está sendo pedido um lockdown, porque os hospitais já estão absolutamente lotados, e no meu círculo mais próximo aqui, eu tenho visto agora as pessoas adoecendo, e a minha esposa hoje de manhã estava em contato com a professora de canto da minha filha, da aula de canto online, e que tá passando mal, né, porque ela também tem asma. Então nós seguimos nesse problema. E logo que começou o isolamento social, né, o afastamento social, os lockdowns ao redor do mundo, já logo percebemos que as mídias sociais seriam uma possibilidade de nós mantermos os nossos relacionamentos. Nos estudos de comunicação interpessoal, esse é um tema importante, a manutenção dos relacionamentos. Como é que tu mantém as tuas relações aquecidas, como é que tu mantém contato. E também temos aí os relacionamentos amorosos, de pessoas que têm um relacionamento amoroso, mas não estavam juntas ou não moram juntas. E dentro disso tudo, nós vamos ver daqui a pouquinho, um dos temas que vem se estudando é como que o uso intensivo das mídias sociais afeta o estado emocional. Então, nós falamos hoje muito até em ansiedade, depressão e o famoso Fear of Missing Out, o FOMO, que é aquela ansiedade de estar perdendo alguma coisa, né, por estar conectado demais. Bom, se nós passamos a estar mais conectados nas mídias sociais por causa do isolamento, como é que isso, né, o que a gente pode falar sobre isso agora? Essas foram algumas questões que me incentivaram, então, a começar esta pesquisa. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que, confesso, foi feita... queria ter tido mais tempo para conseguir aperfeiçoá-la, até porque são muitos dados. Essa é uma pesquisa diferente até de outras pesquisas que eu já tive a oportunidade de apresentar aí presencialmente na ESPM.
e porque ela é uma pesquisa que tem muitos dados quantitativos. Foi feito aqui um trabalho estatístico, né? Eu contratei, inclusive, uma consultora que trabalha aqui numa das faculdades de medicina aqui de Porto Alegre, federal, né? Porque nós temos aqui tanto a URGS quanto a fundação, né, que trabalha, que são duas instituições federais que têm faculdade de medicina, e ela me deu esse apoio também para fazer diversos cruzamentos sobre como é que o uso das mídias sociais tem repercutido na manutenção dos relacionamentos e na afetividade. Esse é o título dessa pesquisa que vocês, do grupo da Gisela, receberam, que se chama Afetividade e Relacionamentos em Tempos de Isolamento Social, a intensificação do uso de mídias sociais para a interação durante a pandemia de Covid-19, com um título bem grande. E tem o segundo artigo que está vindo, que está no processo de avaliação, que foca mais na amizade e nos relacionamentos com a família, e também traz outros dados que estavam nessa pesquisa quantitativa, nesse questionário online, e que eram duas questões abertas, que eu vou poder tratar delas ainda hoje. Então, eu não sei se alguns de vocês chegaram a responder o meu questionário. Se responderam, por favor, coloquem aí no chat. A Gisela levantou o dedo lá. Então, deixa eu passar agora a esses dados. Bom, então, algumas questões que motivaram a minha curiosidade e esta pesquisa, né? Como que o isolamento social afetou o estado emocional e como as interações foram mantidas como forma de enfrentamento do distanciamento social. Essas foram algumas questões que motivaram. Eu queria lembrar, né, a Iluz, que é uma autora que a gente tem estudado bastante, inclusive na comunicação, ela vai lembrar que o afeto é sim uma entidade psicológica. Agora, quando nós da comunicação vamos estudar o afeto, nós não estamos fazendo um trabalho de psicologia. Ou quando um sociólogo está estudando o afeto, não é um trabalho psicologizante. Inclusive, se usa isso de uma maneira pejorativa. O teu trabalho é muito psicologizante. Então, aqui que a Iluz diz que o afeto é talvez ainda mais uma entidade cultural e social. Diz ela, através dos afetos, nós pomos em prática as definições culturais da individualidade, tal como se expressam em relações concretas, imediatas, mas sempre definidas em termos culturais e sociais. Então, eu quero aqui olhar o afeto em relação às mídias sociais, em relação aos relacionamentos, mas não no ponto de vista psicológico, com o olhar da comunicação. Bom, eu acho que eu não preciso falar muito sobre o que é a pandemia do Covid-19, porque já estamos aqui chegando ao final do ano, né, já lemos muito sobre isso. Só lembrando, né, que é uma doença, né, de disseminação global e que a primeira vez que foi diagnosticado, eu até vi ontem um dado que já parece que foi antes até, na China, teria sido em novembro, eu li isso ontem, não consigo colocar aqui, mas o registro oficial teria sido em 31 de dezembro de 2019. Eu estava preparando as minhas férias de verão, fui para o exterior e uma outra pessoa já estava usando máscara. Nós não usamos, e quando retornamos, então em fevereiro, aí sim, logo em seguida, já se decretou que tratava-se de fato de uma pandemia, de uma doença de disseminação global. No Brasil, a primeira morte aconteceu em 17 de março, o primeiro caso diagnosticado foi em 26 de fevereiro deste ano de 2020, e aqui no Brasil nós tivemos, além da tensão e da ansiedade, do nervosismo causado por uma doença que tem essa questão invisível, né? A gente não sabe por onde é que ela está chegando. Algumas pessoas com quem eu conversei que tiveram já Covid não sabem como contraíram o vírus, né? E além desse temor, nós ainda estamos tendo muita ansiedade e dúvidas, porque aqui, além de ser um problema de saúde pública, também se transformou num problema político. Então, vocês vão lembrar, né, no dia 24 de março, quando o nosso presidente disse que não passava de uma gripezinha, e minimizando a pandemia, entrando em choque com a Organização Mundial de Saúde e pedindo que as pessoas voltassem ao trabalho. Nós vemos que continua, né, essas tensões políticas,
e também sobre a questão do tratamento, se certos medicamentos eram eficazes ou não, se havia o tratamento preventivo para isso. Então, tudo isso acompanhou o temor, né, e ampliou a ansiedade com relação à doença, porque aqui foi politizado isso, né? Bom, esse slide ficou com muito texto, mas só lembrando quais são alguns dos efeitos da pandemia para além da questão de saúde, né? Para além da tosse, da febre, das dificuldades respiratórias, o que esta pandemia causou? Endividamento, desemprego, dificuldades de muitas pessoas em trabalhar em casa, no seu home office, porque, além disso, nós temos os afazeres domésticos, quem tem filhos teve que também lidar com a questão do homeschooling, falta de acesso a muitos serviços, principalmente no período de lockdown, e isso gerou estresse, tédio, raiva, problemas de autoestima, declínio cognitivo, principalmente em pessoas idosas, solidão, ansiedade, depressão, abuso de álcool, abuso de drogas, obsessão por limpeza e violência doméstica. Lamentavelmente, não apenas mulheres e crianças e também animais domésticos passaram a sofrer violência, porque também em virtude da questão da pandemia e do isolamento social. Então, nós não podemos pensar, né, sabemos bem disso, estamos vivendo isso, que a pandemia era simplesmente uma questão de uma gripezinha, né? Tem toda essa questão econômica também, essa recessão global, muitas pessoas perderam seu emprego ou tiveram seus salários reduzidos ou seus rendimentos, porque são empreendedores, né? Então, o que isso causa, né? Sérios problemas na afetividade, problemas cognitivos, né? E o que acontece? Pessoas que já vinham sofrendo com algum problema psicológico encontraram aqui na pandemia mais fatores para agravamento desses sintomas. E a falta de comunicação interpessoal leva a pessoas saudáveis a desenvolver muito daqueles sintomas que a gente viu no slide anterior. A ISPM trabalha bastante com a questão do marketing, né? Então, essa pirâmide do Maslow é muito usada no marketing, né? Mas ele é um trabalho da psicologia e esses autores, Matias e colaboradores, entenderam que a pandemia nos colocou dentro do que eles chamam de uma bolha doméstica, porque nós passamos a viver apenas dentro da nossa casa. E eu que tenho uma filha de 10 anos, vejo, né, efeitos nela, né, que também fica com muito medo, com muita ansiedade. Nós não queríamos que ela voltasse para a escola, né, que voltou agora há poucas semanas, e já teve que suspender aulas em algumas turmas porque crianças ou familiares contraíram o Covid, né? Então, a gente percebe como isso causa grande sofrimento. E o que o Matias e colaboradores fizeram? Eles foram olhar essas principais necessidades humanas e viram que o Covid afeta todas elas. Desde as necessidades fisiológicas, vocês vão lembrar nas primeiras semanas, os primeiros meses, a corrida aos supermercados para comprar e estocar comida, faltava inclusive papel higiênico, as necessidades de segurança, né, de proteção, o excesso de limpeza, de estar sempre se higienizando, né? As necessidades sociais. Ora, a gente percebe como um animal, um pássaro, quando é colocado em uma gaiola, o sofrimento que ele fica, nós, ao ficarmos dentro das nossas casas, e alguns em casas e apartamentos bastante pequenos, sem, às vezes, possibilidade de tomar sol, né? E de ter contato com amigos, com família, com as suas comunidades. Isso tem um impacto muito grande, né? Esses autores observaram isso, e também a própria questão do trabalho, de estar perdendo o trabalho, de não estar conseguindo desempenhar aquilo que é parte da nossa subjetividade, de exercer criatividade. Então, vocês percebem que a pandemia afetou todas, né, a nossa existência. E entende-se mesmo, nesses trabalhos que são do primeiro semestre, que são dos primeiros meses, que foram os trabalhos que eu citei, já se antevia a possível persistência desses sintomas, mesmo depois de estarmos vacinados, né? Porque isso não é assim, só vira a chave e está tudo resolvido, né? A gente, inclusive, percebe muitos relacionamentos conjugais que
que terminaram, estão sofrendo muito por essa, em virtude também das questões da pandemia, né? Bom, e aí a minha pergunta como pesquisador de mídias sociais é qual é o impacto das mídias sociais em todas essas áreas, né? Então, a gente percebe que, primeiramente, ok, eu acho que é o mais óbvio, é que as interações online permitiram a minimização de dificuldades relacionais, escolares e profissionais, podendo trabalhar em casa, podendo manter as aulas das crianças, dos jovens, né, ou que seja dos estudantes de doutorado, de mestrado, e de manter contato, inclusive, com familiares. Eu vi os meus pais apenas uma vez neste ano, e ainda assim senti que minha mãe não estava muito confortável, tendo ficado do lado de fora da casa, assim, percebi que causou assim uma certa ansiedade, né? Até porque eles moram em Pelotas e não sabemos se a gente vai poder passar o Natal juntos. E então as mídias sociais permitiram minimização do sofrimento, das dificuldades. A Organização Mundial da Saúde colocou, né, por outro lado, o uso intensivo das mídias sociais também como um problema e chamou isso de uma infodemia, né? Então, além da pandemia, havia uma infodemia pela circulação muito grande, escala global também, de rumores sobre sintomas e sobre tratamentos que não tinham eficiência, e isso prejudicava o tratamento da doença. E a gente viveu muito isso aqui no Brasil, e estamos ainda vivendo. Tivemos também ministros de saúde demitidos sucessivamente, até o momento que já nem sabia mais quem é que estava liderando isso, que tratamentos poderiam ser utilizados. Então, essa infodemia, e aí vocês percebem a centralidade das mídias sociais neste ano, né? Percebendo, então, ela tanto colabora como ela também prejudica nesse sentido. A Valica e colaboradores vão entender, então, que muitas são as pandemias que já existiram na história da humanidade, nós conhecemos muitas delas, mas essa é a primeira da era das mídias sociais. Então, paradoxalmente, o excesso de notícias também causou desinformação entre as pessoas. Até o ponto que a própria Organização Mundial da Saúde e também, nesse nosso Brasil aqui, o governo, né, federal, pedindo para as pessoas não assistirem notícias, né? Não assistirem televisão, ou minimizarem o seu consumo de mídias sociais sobre doença. Então, como é que faz, né? Então, vocês vejam a ansiedade que isso causa. A Valic e colaboradores dizem o seguinte: somos bombardeados com manchetes contraditórias. Ao mesmo tempo que se dizia, pratique o distanciamento social, outros vão dizer, promova a imunidade de rebanho, saiam para as ruas, se contaminem logo, para que a gente possa acabar com essa pandemia, porque aí as pessoas estariam curadas, imunizadas, e a gente já sabe hoje que existem casos, sim, de segunda contaminação e às vezes até pior. Ao mesmo tempo que se dizia não há cura, outros vão dizer existem muitas curas, existem também formas de prevenção. Vejam que impacto, né, a gente está no meio disso tudo, né, que impacto isso tem. Então, a infodemia seria essa circulação descontrolada de rumores na internet, que teria piorado a crise, promovendo também maior medo e até estigmatização de doenças mentais. Esta autora turca, Uston, fez uma pesquisa grande, logo no início da pandemia, e encontrou que as pessoas que mais usavam mídias sociais tinham maior grau de depressão e também um excesso de limpeza nas suas casas, né, e de higienização do corpo. Isso não quer dizer que exista uma associação, uma causalidade linear entre o uso de mídias sociais e a depressão. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, tudo isso é multifatorial, é uma somatória, é uma rede de fatores, né? Eu já vinha estudando antes essa questão, e eu já tinha mencionado isso na minha introdução, que uma série de estudos têm sido conduzidos nos últimos anos sobre qual é o impacto do uso intensivo de mídias sociais, sobre o que se chama de bem-estar, que tem relação com a felicidade, com a depressão, com a ansiedade, com a autoestima. E não existem ainda, e talvez nunca existirão, estudos conclusivos sobre isso. O uso de mídias sociais, o uso intenso, causa depressão?
ou aumenta o capital social, causa felicidade por maior interação com as pessoas, ou por estar visualizando o sucesso das outras pessoas, me comparando com os outros, isso me causa tristeza, porque eu não tenho o mesmo sucesso que as outras pessoas. E a gente sabe que no Instagram, por exemplo, as pessoas vão publicar belas imagens de belos restaurantes, com belas pessoas, com belas comidas, com vinhos maravilhosos, enquanto eu estou no sábado de noite sozinho em casa. Então, ou quando eu vejo que a pessoa foi promovida, e as pessoas estão publicando isso. E só que nessa vitrine de sucesso e de belezas, né, eu comparo, de repente, com o meu cotidiano, que não é assim sempre tão bonito, de tantas promoções, de tantas conquistas. A teoria da comparação social do Festinger, que é um autor importante, clássico da psicologia, lá de 54, tem sido retomada nesse sentido. Porque as mídias sociais são uma vitrine perfeita para a comparação social. Porque aí eu vejo o que os outros estão fazendo, mas é claro que há uma seleção aqui do que mostrar. E tem se falado, então, bastante sobre FOMO, né? Que é esta fear of missing out, este temor de estar perdendo alguma coisa, de não estar participando, ou de estar perdendo a evolução que os outros têm. Então, na medida do possível, eu fui olhar como é que isso está acontecendo durante a pandemia, onde nós estamos usando mais intensamente as mídias sociais. Quais foram as minhas estratégias metodológicas? Eu usei uma survey online, através do Google Forms, e é chamada de autoseleção irrestrita pelo Flickr. O que quer dizer isso? As pessoas, eu veiculei esse card no Facebook, no Instagram, convidando as pessoas para participar, e qualquer pessoa que quisesse participar poderia responder o questionário. Havia 31 perguntas, sendo que as 2 últimas eram abertas. É claro que aqui nós temos problemas, né? Não são dados que podem ser generalizados, porque não é estratificado, né? Vocês vão ver, tem um viés aqui até de um nível de escolaridade mais alto, porque eu também veiculei isso na lista da Compós. Então, é claro, partindo da minha rede, eu vou encontrar pessoas que se parecem mais comigo. Então, é claro que tem esses viés e esses problemas, mas é o que podemos fazer. Nós já podemos trazer aqui algumas discussões, algumas reflexões a partir destes dados, reconhecendo, claro, esses viés. O questionário ficou aberto de 6 a 14 de agosto e, excluídas algumas questionários com problemas, ficamos com um N de 725. Diferentemente das outras pesquisas que eu citei, que estavam pegando, entrevistando pessoas, normalmente, né, são estudantes que esses questionários trazem, eles estavam estudando o início da pandemia, enquanto a minha pesquisa já pegou pessoas há 150 dias em isolamento. Então, nós já tínhamos aqui um outro tipo de resultado, né, com relação àqueles outros das pessoas que estavam recém entrando no isolamento. Aqui está alguns dados, né, das pessoas que foram entrevistadas. E eu não vou me alongar aqui, mas vocês têm acesso a isso no artigo e também depois no vídeo desta gravação. Agora, como eu falei no aula de escolaridade, nós temos aqui pós-graduação, 58% das pessoas com pós-graduação. Então, claro, é um viés saliente, né, porque muitas pessoas que me conhecem, que me seguem nas minhas redes, responderam. Agora, eu sempre acho interessante quando isso acontece, porque muitas das pesquisas que a gente vê, inclusive em periódicos gringos, são dos pesquisadores americanos, por exemplo, estudando os seus alunos da faculdade. Então, a maior parte das pesquisas que tem sobre mídias sociais são sobre jovens. Nós temos a Gisela, que estuda, que tem estudos, né, sobre a terceira idade. Muitas devem sofrer com isso, porque tem dados sobre o uso de mídias sociais com jovens. E as pessoas da terceira idade? E adultos, né? Tem poucos dados sobre isso. Então, é interessante termos mais dados, né, sobre esses públicos. E eu também queria saber com quem que as pessoas moravam, porque aqui seria importante para mim saber quem já morava sozinho e quem ficou sozinho, né? Porque estar com cônjuge, com filhos em casa é diferente de estar em isolamento sozinho dentro de casa. Quando eu tenho uma vizinha, eu não conheço ela, mas eu observo ela através da minha janela, que ela mora sozinha. Então, e eu estava com a minha esposa e com a minha filha, e ela estava lá
todos esses dias sozinho. Me dava as vontade de chegar, eu devia ter feito isso, chegar na sacada e puxar papo com ela, né? Então aqui nós 16% dessas pessoas moravam sozinhas. Uso de mídias sociais. Eu perguntei para as pessoas que mídias sociais usavam. A gente percebe que o Facebook, ele tem aqui, à medida que vai aumentando a idade, vai aumentando também o uso do Facebook, enquanto no Instagram, à medida que vai aumentando a idade, há uma queda aqui, né? 54% das pessoas com mais de 60 anos usa Instagram, mas 82% das pessoas com 60 anos ou mais usam o Facebook. E a gente percebe aqui TikTok, mas vejo que é pouco usado, à medida que vai aumentando a idade. O WhatsApp é usado por todos os públicos, né, por todas as faixas etárias. E aqui também, como é que essas mídias sociais são acessadas? Desktop, notebook, celular, tablet. A gente percebe também, então, que o notebook ele é usado em todas as faixas etárias, né, menos aqui com quem tem menos de 19 anos. Celular, ele é usado também por todo mundo, né? Praticamente todo mundo. Muito bem. E eu queria saber se as pessoas estavam, de fato, em isolamento naquele momento. E, como vocês percebem, a maior parte das pessoas estavam saindo de casa apenas para atividades essenciais, como ir para o supermercado, ir para a farmácia. Poucos os exercícios físicos, né? Uma vez, nunca as pessoas estavam saindo de casa para exercício físico, 60% dessas pessoas. Então, vocês vejam que aqui nessa primeira faixa aqui, mostra que realmente as pessoas, naquele momento, estavam observando, né, a solicitação de permanecer em casa. Eu perguntei no questionário como é que as pessoas estavam se sentindo antes do isolamento e durante o isolamento. Existem certos padrões, certos questionários para se avaliar o bem-estar. Só que envolviam muitas questões. E como esse não é um trabalho, um estudo da psicologia, eu simplifiquei. Eu perguntei diretamente se a pessoa se sentia muito triste, nem triste nem feliz, feliz ou muito feliz. Então, vocês veem nesta barra azul como é que as pessoas se sentiam antes do isolamento e durante o isolamento. Vocês conseguem, então, perceber uma queda aqui na questão, aqui no feliz, por exemplo. 48,7% das pessoas se entendiam felizes antes da pandemia, e isso tem uma queda. Durante a pandemia, 18,9% se sentiam felizes durante a pandemia. Enquanto há um crescimento das barras laranja aqui para esse lado esquerdo da minha tabela. Então, é notório aqui o impacto que o isolamento social causa em seres que são, como se diz, sociais, né? A importância do convívio sobre o bem-estar. Eu acho que esse gráfico é bastante claro sobre esse declínio do estado emocional. Agora eu vou pedir perdão para vocês, mas vai ter muitas tabelas aqui, tá? Eu vou tentar simplificar elas. Esse é um trabalho quantitativo, então eu preciso mostrar essas tabelas. Vejam essa pergunta aqui. Ao ver publicações nas mídias sociais das pessoas demonstrando felicidade e sucesso profissional, eu ficava feliz por eles? Ficava indiferente? Ou ficava triste? Vocês vejam que aqui eu estou tentando operacionalizar a questão da comparação social, estou tentando operacionalizar a questão sobre o FOMO, sobre o Fear of Missing Out. Nós percebemos aqui que existe uma diferença no antes da pandemia e durante a pandemia. O P aqui é de 0,01, o que é estatisticamente significativo. Na porcentagem, até não parece tão grande, né? Parece pequena aqui essa mudança, mas até eu conversei com a estatística, né? Porque há aqui movimentos e sim, houve um declínio significativo, porque às vezes a porcentagem pode parecer que é significativo, mas quando se aplica o teste estatístico, a gente vê que aquilo não foi significativo, mas aqui sim, houve um declínio. Antes as pessoas, 61,9% das pessoas ficavam felizes pelo sucesso, né, pela felicidade dos amigos, isso caiu aqui, e também aquelas pessoas que ficavam tristes ao ver o sucesso e a felicidade alheia, aumentou esta porcentagem. Por outro lado, eu perguntei, e você? Como é que você se apresentava nos seus posts sociais? Os seus posts no Facebook e no Instagram, por exemplo, apresentavam aspectos positivos da sua vida?
na maior parte das vezes. Então, vocês vejam aqui também que há um declínio, há menos aspectos positivos da vida sendo mostrados nas mídias sociais, e há um aumento aqui de aspectos negativos nos posts. E aqui o P é ainda mais significativo, é menor que 0,001. Então, a significância aqui é ainda mais saliente. As pessoas passaram a publicar menos coisas positivas de si nas mídias sociais. E lá, ao final da minha apresentação, eu vou mostrar para vocês que eu fiz uma pergunta que não está no artigo, nesse primeiro artigo, vai estar no segundo artigo, que é sobre fotos antigas publicadas no Instagram. Porque a gente já não tinha tantas fotos novas, né? O que é a foto? Foto em casa, foto da sacada, foto da janela. Então, eu queria saber se as pessoas estavam publicando mais fotos de antes da pandemia. Algo muito importante para quem pesquisa mídias sociais. É isso aqui. Eu queria saber se as pessoas estavam usando mais mídias sociais. O que poderia se dizer uma obviedade. Mas, cientificamente, a gente precisa ter números sobre isso. E a outra coisa que eu queria saber é se as pessoas antes usavam pouco e aí passaram a usar mais. E quem já usava muito? Quando eu fiz o pré-teste no meu grupo de pesquisa, as respostas eram as mesmas. Mas aí o meu grupo de pesquisa sugeriu que eu fizesse uma modificação nas respostas da segunda questão, que era sobre o durante. Por quê? Tem pessoas que já faziam uso intenso de mídias sociais antes da pandemia. E essas pessoas que já eram heavy users poderiam aumentar ainda mais o seu uso durante a pandemia. E é o que foi observado. Como, por exemplo, vocês percebem que o verde é que já tinha um uso muito alto antes da pandemia, e nós temos aqui 31,4% das pessoas que aumentou ainda mais, né? Já usava muito antes e aumentou ainda mais. E vocês percebem que, de maneira geral, então, quem usava pouco, tinha um baixo uso, aumentou esse uso, né? Vejam aqui, 53,8% das pessoas que tinham uso baixo de mídias sociais respondeu que o seu uso de mídias sociais aumentou muito, né? Então, é um dado aqui quantitativo que está colocando em números aquilo que a gente poderia já supor, né? Que poderia parecer óbvio, né? Mas nós temos aqui dados comprovando essa ampliação significativa do uso de mídias sociais. Eu que tenho estudado a amizade, queria saber o seguinte: você continuou interagindo com seus amigos durante a pandemia através das mídias sociais? Com todos eles? Com 75% deles? Com metade deles? Então, vejam aqui os dados de quantos por cento, né, mais ou menos, dos amigos com quem você continuou mantendo contato. Então, a gente percebe que a gente perdeu o contato com muitos dos nossos amigos durante a pandemia. Por mais que a gente até fique olhando o Facebook, Instagram dos nossos amigos, nós passamos a conviver menos com eles. Nós não mantivemos o contato com todos eles. Com as mídias sociais é barbada, é só ficar em contato através do WhatsApp. Mas houve também uma queda. Por quê? Eu não fui atrás das razões, mas eu tenho uma hipótese. Nós, em casa, né, tivemos que nos ocupar com coisas que a gente não se ocupava antes, até, por exemplo, com homeschooling. No meu caso, né, passou a me ocupar muito, estar do lado da minha filha, ajudando ela a estudar, e isso diminui também o tempo que eu tenho para estar em contato com amigos que eu estaria no trabalho ou saindo com essas pessoas, né? Então, houve uma redução do convívio com amigos. E aqui, esse gráfico, eu quero explicar para vocês o seguinte. Então, aqui é um cruzamento que eu estou fazendo entre aquelas pessoas que mantiveram contato com todos os seus amigos, ou com 75% desses amigos, aumentaram esse contato através das mídias sociais com eles, aumentaram um pouco, continuaram com contato na mesma frequência ou diminuíram. Então, a gente percebe que aqui, aquelas pessoas que mantiveram mantiveram contato com mais amigos, aumentaram, aqui em 19%, o contato com eles através das mídias sociais, aumentaram muito, ou aumentaram um pouco, quer dizer, houve esse aumento. Por outro lado, aquelas pessoas que ficaram em contato com menos amigos também diminuíram esse volume de interação. Então, aquela coisa, as pessoas que mais convivem,
mantiveram contato com mais amigos também ampliaram a conversa com esses amigos. Aquelas pessoas que ficaram em contato com menos amigos também diminuíram o volume de conversações. Então, a gente pode dizer, né, alguns dados mostravam antes da pandemia que as pessoas mais gregárias interagem mais também nas mídias sociais. E as pessoas que já eram isoladas se isolaram ainda mais com a pandemia. Então, vocês percebem que aquilo que a gente falava antes, né, pessoas que já tinham dificuldades psicológicas, as dificuldades ampliaram com a pandemia. Conversas por vídeo. Vocês percebem, e muitos de vocês devem ter experienciado isso, tem pessoas que nunca faziam conversas no Zoom, né, ou no Skype em vídeo com amigos e familiares. E passaram a ter conversações por vídeo, passaram, inclusive, a gostar de ter conversas por vídeo. Eu não sei vocês, mas eu fiz jantas com amigos por vídeo, né? Eu fiz coquetéis com amigos por vídeo, né? Para a gente poder se ver e a gente fica tomando vinho, né? Comendo, às vezes a gente combina, todo mundo come pizza, né? Então, vejam que, engraçado, eu estava me lembrando, há décadas, quando a gente falava sobre o videofone, uma das coisas que a gente dizia que o videofone não tinha sido aceito, era uma tecnologia que não tinha vingado, porque as pessoas ficavam com vergonha das suas casas, dos seus cabelos, né? E isso a gente passou a abstrair, ainda que a gente goste de ver, né, às vezes, o ambiente que a pessoa está, né? E como aquele quadro bonito que está lá atrás da Gisela, mas a gente percebe que houve uma ampliação ainda mais, e eu acho que aqui a gente pode perceber, houve uma ampliação ainda maior com pessoas, quanto mais a idade vai avançando, curiosamente, mais o uso de videoconferência vai acontecendo, até porque, né, os filhos preocupados com seus pais de mais idade, querendo poder ver eles, como é que eles estão, a gente percebe que esse aumento com a idade também, né? E eu queria saber também sobre a questão do suporte emocional na rede. Eu perguntei, você encontra apoio emocional de familiares e amigos na internet? E aí a gente percebe que 37,9% disse que sempre que precisa, 36,8% às vezes. Isso quer dizer que, mesmo que a pessoa daqui a pouco não coloque isso publicamente nos seus posts, ela pode procurar através do WhatsApp, através do Messenger, através do Telegram, apoio emocional. E tem pessoas que disseram que nunca revelam as suas dificuldades emocionais em mídias sociais, nem em privado. Agora, eu também queria saber, porque quando a gente estuda amizade, nós não estamos falando aqui em algo de um equilíbrio pleno, né, de plena satisfação de estar convivendo com amigos e familiares. São relações que também têm desequilíbrios, que têm desavenças, que têm brigas. E eu perguntei, então, se, através das conversações, também houve desavenças. E se houve, por quê? Por que teria havido essas desavenças? Vejam só, então, a questão de assuntos pessoais. Quem teve desavenças por assuntos pessoais foram 7,6% com amigos, 11,6% com familiares. Por trabalho, por política, né? Então, vocês vejam que amigos brigaram, 12% das pessoas que tiveram divergências e brigas na internet foi por causa de política com amigos e com familiares, 8,7%. Gisela, eu vi que tu estava digitando, eu não sei se foi comigo que tu estava me mandando uma mensagem aqui, deixa eu ver, porque eu estava com o chat fechado aqui. Não, né? Deixa eu ver aqui. Eu mandei para todo mundo, não precisa interromper, só para você ver depois. A autora dessa obra é filha do meu marido. Maravilha. Aproveitar e fazer um jabazinho também, né? Que ninguém é de ferro, né? Exatamente. Sou, né? Lindo, lindo, lindo. Legal, que bom poder compartilhar isso. Parabéns para ela. Muito bem. Eu estava com o chat fechado, foi bom. Bom, aí, como eu falei para vocês, na questão do Instagram, que é onde a gente sempre vai publicar imagens, né? Eu queria saber por que as pessoas estavam publicando fotos de antes da pandemia. Então, isso era uma questão aberta e isso foi categorizado, todas as respostas foram lidas. Nesse caso aqui foram 389 pessoas, não foi
725 que responderam, e a gente categorizou juntamente com uma voluntária, né, que 34,4% era por uma lembrança, 33,4% nostalgia, isso podia estar junto ou não, porque nem toda lembrança era nostalgia, né? E, então, houve essa separação aqui. E TBT, que é aquele processo de uma vez por semana ainda tu publicar fotos de antigamente, outros era para manter a interação, para, sabe, quando tu publica uma foto e pede para os amigos interagirem, ou para tu provocar os amigos a falar de como tinha sido boa aquela janta e tal. E sobre o TBT, é interessante que havia TBTs falsos. As pessoas que saíam para a rua, faziam fotos de si e diziam que era TBT, quando na verdade não era, né? Então aqui a gente coletou essas pessoas denunciando, né, um TBT, quando na verdade era foto de hoje ou de ontem, mas a pessoa estava fingindo que estava ainda em isolamento, né? Quer dizer, a pessoa estava furando a quarentena. Eu fiz uma pergunta, a última pergunta era um tanto quanto ousada. Eu perguntava como é que as pessoas se sentiriam se não houvesse mídias sociais durante a pandemia. Então aqui veja que é um exercício de pensamento, é um exercício mental. Por que eu optei por esta pergunta que eu estou dizendo um pouco ousada? Porque eu poderia perguntar, como é que as mídias sociais te ajudaram? Aí eu entendi que eu receberia muitas respostas óbvias. Porque eu posso conversar com os meus amigos. Então eu decidi perguntar o oposto. Como é que você se sentiria se não tivesse as mídias sociais? Então eu tentei ver o impacto afetivo pela negação, pela oposição. 50% das pessoas disseram que se sentiriam mais solitárias. 38% citaram algum tipo de abalo emocional. Isso aqui também era uma questão aberta que foi categorizado. 12,9% das pessoas disseram que ficariam desatualizadas, ou distância dos amigos, né? Distância da família. 9,2% das pessoas disseram que se sentiriam aliviadas, porque não teriam rumores ou brigas e tal. A Rosa Alexandre está lembrando aqui, né, que TBT é Throwback Thursday, exatamente. Na quinta-feira, então, se publica fotos antigas, né? Bom, outra questão que eu fiz aqui, a associação entre tempo de uso de mídias sociais e sentimento sobre a ausência de tais serviços. Então, as pessoas que colocaram abalo social e solidão, isso foi mais significativo entre aquelas que aumentaram muito o seu uso de mídias sociais e entre aquelas que dizem que o uso de mídias sociais diminuiu. Porque eu queria ver, há uma relação entre o aumento de uso de mídias sociais e depressão e solidão? Isso quer dizer que aquilo que a gente falava antes da comparação social, do FOMO, a gente pode observar aqui. Vejam que 43% das pessoas que disseram que sentiram abalo emocional, o seu uso aumentou muito. E daquelas pessoas que disseram que o seu uso de mídias sociais aumentou muito, 50% delas apontou que se sentiria mais só caso não houvesse as mídias sociais. Eu acho que agora eu expliquei melhor. Se não houvesse as mídias sociais, as pessoas que aumentaram muito o seu uso, né, elas, então, dentre elas, são aquelas que falaram do abalo emocional e da solidão. Aqui no outro lado, nós temos aquelas que o uso de mídias sociais diminuiu. Então, a gente já percebe que há uma diferença aqui entre as respostas de abalo emocional, solidão, entre aquelas que aumentaram muito o seu uso e aquelas que permaneceu mesmo ou diminuiu um pouco. Aqui, eu queria agora saber, as pessoas que estão mais tristes agora, as pessoas que estão... elas indicaram mais a questão do abalo emocional, também se percebeu essa associação. Vejam que aqui tem um P menor que 0,01. Foi o único lugar aqui que a gente teve... aqui embaixo também, né? O alívio também foi significativo. Deixa eu voltar naquele slide anterior, que eu não tinha mencionado o P. Então, a gente percebe que quando o P é maior do que 0,05, aí não é significativo. Por exemplo, aqui o bem-estar não é significativo, essa associação. Mas aqui, no abalo emocional, há uma associação entre o uso ampliado de mídias sociais e
maior abalo emocional caso não pudesse ter acesso. E o mesmo acontece aqui. Nós observamos que aqui é altamente significativo a relação entre o estado emocional durante a pandemia e a expressão de que se sentiria ainda mais triste se não houvesse as mídias sociais. É assim que a gente tenta ver se a associação entre essas respostas é significativa ou não. Por exemplo, não há significância estatística aqui, porque o P é 0,4. Né? Bom, agora eu passo para as respostas, já preciso terminar, as respostas abertas. Então, eu perguntando para as pessoas como é que elas se sentiriam caso não houvesse as mídias sociais. Então, vou citar uma outra resposta aqui. Me sentiria bastante solitário, disse essa pessoa, pois o contato com os meus amigos através das redes sociais ou em chamada de vídeo tornaram-se essenciais para a minha saúde mental durante esse período de distanciamento social. Vocês vejam como é que a minha pergunta de uma situação hipotética, absurda, de não termos mais mídias sociais, rendeu, porque aí ela vai falar, olha, em vez dela sair do lugar comum, ela traz situações de como as mídias sociais ajudaram ela e o que teria acontecido se não houvesse as mídias sociais. Teria me sentido muito mais isolada. Então, estou em isolamento, ficaria ainda mais isolado. Provavelmente estaria muito mais deprimida também. Contato com os amigos, assim que seja mediado pelas tecnologias, é essencial para eu manter uma atitude positiva na vida. Mesmo que consideremos que as telas não proporcionam o mesmo calor da experiência presencial, ela atualiza a vivência da copresença. Isso certamente foi um pesquisador que respondeu isso, né? Porque uma pessoa leiga não falaria em copresença. Acredito que nossa relação com as mídias sociais esteja mudando, já que deixaram de ser uma simples vitrine da vida alheia. Pelo bem da minha sanidade, deixei de seguir muitos perfis com conteúdo que pouco tinham a ver com a minha vida e passei a seguir pessoas que realmente gosto e páginas e perfis que publicam conteúdos de cunho profissional ou de desenvolvimento pessoal, que de alguma forma contribuem com o meu desempenho ou meu bem-estar. Então, aqui eu também consegui identificar esta seleção, esta filtragem. Tem pessoas que me faziam me sentir ainda pior durante a pandemia. Então, eu eliminei essas pessoas. Ou por uma questão política, que estava defendendo uma perspectiva que não era minha, e passei a seguir outras pessoas que me contribuíam mais para mim. É claro que aqui também tem o outro lado da moeda, que é o que a gente fala daquela bolha, né, que a gente acaba convivendo com pessoas que pensam exatamente como a gente. Num dos trabalhos que eu citei no meu segundo artigo, se falava sobre a importância do que os americanos chamam de self-disclosure. Para o americano isso é ainda mais importante, porque o americano tem dificuldade de falar de si. Então, quando ele vai falar de si, ele diz, ok, agora é um momento de self-disclosure. O brasileiro nunca vai anunciar, né? A gente senta do lado de uma pessoa desconhecida no ônibus, ela já começa a falar da vida dela, né? Então, esses estudos dizem a importância de falar de si para o bem-estar. Então, essa pessoa que disse, meu escape de todos os problemas que estou vivendo na quarentena vem através dos desabafos com os amigos. Não sei se aguentaria passar por tudo isso fazendo o isolamento se não tivesse quem ouvisse as minhas angústias. Veja que aqui está faltando acentos, tem problemas de gramática, eu não corrigi isso, é assim como as pessoas escreveram. E, claro que colaboradores disseram, em uma das citações que eu usei no meu artigo, eles dizem o seguinte, as mídias sociais são benéficas enquanto são utilizadas para promover relacionamentos saudáveis. Isso, de novo, parece uma obviedade. Mas na pesquisa deles, sobre se há uma causalidade linear entre uso intenso de mídias sociais e depressão, eles vão dizer o seguinte, se você está usando as mídias sociais para manter relacionamento com amigos, com familiares, isso vai ampliar o seu bem-estar, a sua felicidade. Agora, se você está lá só brigando, só perseguindo pessoas e procurando comparar a sua vida com as fotos das outras pessoas, então aqui não vai contribuir para o seu bem-estar, pelo contrário, vai ampliar a sua ansiedade e, quem sabe, um estado de tristeza. Né? A gente olha o que essa pessoa disse. Sozinha, ela se sentiria sem as mídias sociais, insegura por não saber mais dialogar presencialmente com alguém. Já sinto que minha autoconfiança diminuiu por só ter o contato online através de videochamada. Imagino que iria piorar caso não tivesse nem isso. Me dá até uma tristeza, né? Estou até arrepiado aqui, de ler esse tipo de relato, né? Porque a gente percebe que é uma pessoa que já estava em sofrimento e que amplia o seu sofrimento na relação de isolamento. E que ela já está sentindo, naquele momento que ela respondeu, uma dificuldade como é que ela vai retornar ao convívio com as pessoas. Porque ela já está esquecendo, né, como é que isso acontecia.
Eu botei aqui um título muito ligeiro, aspectos negativos das mídias que as pessoas citaram sobre o uso das mídias sociais durante a pandemia. Essa pessoa disse: as redes sociais são tóxicas com a exibição do ego das pessoas. Tenho me irritado mais com as redes sociais do que com qualquer coisa. O contato com a estupidez tem sido desgastante. Vocês se lembram que aqui havia aquela briga muito forte, né, muito politizada sobre a pandemia. Provavelmente ainda mais triste, disse essa outra pessoa. E frustrada pela inexistência de contato com meu círculo familiar e de amigos. Ao mesmo tempo, eu me sentiria, sem as mídias sociais, na hipótese de não ter, menos ansiosa, já que a quantidade massiva de informações divulgadas nessas mídias sociais me sobrecarrega ainda mais, que é o que se chama de cognitive overload, que é o excesso de informações, e no caso também de rumores. Outro respondente disse o seguinte: penso que a não existência das redes reduziria o esgotamento no período. A situação por si só já é difícil, e fica ainda mais difícil quando há tanta desinformação, tanta bobagem sendo dita, tanto ódio. Então, aqui, mais uma vez, nós temos aqui um dado de uma pesquisa científica confirmando aquilo que a Organização Mundial da Saúde havia apontado, que ao lado da pandemia havia uma infodemia. Então, aqui são pessoas dizendo como a infodemia prejudicou o momento já difícil de pandemia. Acho que teria me sentido um pouco mais leve e desinformado. Engraçado, né? A desinformação traria leveza para essa pessoa, uma vez que não perderia tempo vendo fake news ou verificando conteúdo de terceiros. Creio que a propagação em massa da desinformação é a pior parte das redes sociais. Isso se reflete na vida real, o que me deixa muito triste. Então, nós não podemos simplesmente louvar as mídias sociais, né? Mas também reconhecer o que ela também causa ansiedade. E é por isso que eu acho que, no final das contas, essa minha pergunta, que teve até alguém que criticou, como é que eu vou saber como é que seria a minha vida sem as mídias sociais, né? Mas eu acho que teve certas respostas que foram proporcionadas, que foram motivadas, porque a pergunta ela exigiu uma reflexão que passava da obviedade. E essa pessoa diz o seguinte, que, eu vou ler, fica mais fácil. O problema é ser mais uma atividade para ficar diante de uma tela. E eu até, em outros trabalhos, eu falava sobre a questão do screeners, que é um conceito que tem se utilizado dessa vida diante das telas. Devido ao home office, sinto que passo muito mais tempo em frente ao computador. E se eu quiser ter interações sociais, teria que passar ainda mais tempo diante do computador, já que é uma forma possível de conversar com outras pessoas. Em virtude disso, eu talvez acabe interagindo com elas nem tanto quanto eu gostaria. Vocês vão lembrar daquele meu dado, né, que mostrava que as pessoas poderiam ter continuado em contato com todos os seus amigos, mas houve uma queda. Até porque a gente passa o dia inteiro na frente da tela, chega de noite, eu não quero mais estar diante da tela. O que antes seria uma saída para encontrar amigos e abstrair do tempo que se passa focado em telas, agora é mais um tempo mediado por telas. E aquele relaxamento com amigos não seria tanto assim, porque eu preciso continuar conectado. E, finalmente, eu queria mostrar também outra fala que me deixou bastante angustiado. Essa pessoa disse o seguinte: eu fui vítima de violência doméstica durante a pandemia e, provavelmente, sem esses suportes, eu não teria conseguido sair do ciclo de violência. Ou, se tivesse saído, provavelmente teria tido mais dificuldade em lidar com a depressão e a ansiedade decorrentes dessa violência. Então, aqui a gente vê a violência doméstica confirmada e como as mídias sociais colaboraram para que essa pessoa pudesse fugir, né, dessa situação. Porque se tu já tem um agressor em casa, ficar com esse agressor 24 horas por dia, todos os dias da semana, numa situação de maior ansiedade, vocês imaginam o sofrimento dessa pessoa. E as mídias sociais, então, aqui vieram trazer uma possibilidade dela fugir disso. Bom, então, vocês me perdoem tantas tabelas, tantos números, mas é muito difícil resumir 2 trabalhos, né, em alguns slides, mas eu queria destacar que nós, profissionais, pesquisadores de comunicação, nós precisamos contribuir com o entendimento desse momento. Lamentavelmente, certas situações de limitação, elas são propícias para testar certas hipóteses. Eu digo paradoxalmente, né? Porque um pesquisador pode até ser bom uma situação extrema, porque se pode testar certas hipóteses,
se pode desenvolver novas perguntas. E você sabe que quando a gente muda a pergunta, quando novas perguntas aparecem, novos resultados, novas respostas podem emergir. E trazendo novas perguntas, nós também poderemos chegar a outras perguntas. E eu acho que existem muitas suposições, muitos lugares comuns sobre mídias sociais. E é um momento da gente, então, perguntar como é que está esse uso. Porque agora nós estamos direto, né, em Facebook, TikToks, Instagram. Minha filha, que eu nem queria que ela entrasse no TikTok, né, e usasse tanto celular, o que eu vou fazer? Né? Estou incentivando, ela publica no YouTube, ela aprendeu a editar, fazer roteiros, né, ela tem 10 anos, e está no TikTok, e está fazendo tutoriais, e a forma dela também está em relação com seus colegas, com as suas amigas, seus amigos. Né? Então, agora eu me coloco à disposição para que a gente possa conversar um pouco e até expandir algumas coisas aqui. O primeiro estudo já está publicado na revista Comunicação e Inovação. O segundo artigo, que fala, a turma da Gisela, o grupo da Gisela, que teve acesso ao primeiro artigo, deve ter visto muitos dados aqui que não estão lá, então que deverão ser publicados assim que o artigo seja, se for aprovado, né? Então, quando for aprovado, quando for veiculado, eu divulgo para vocês. Então, me coloco agora à disposição para que a gente possa conversar. Se algum dado ficou muito corrido, né? Difícil de explicar às vezes assim, eu fico aqui à disposição. Então tá. Alex, tira o share screen, volta para a tela grande, isso, para a gente poder. E agora eu pediria, por favor, para quem está com a gente, que abra as câmeras, né? Quem quiser fazer perguntas, enfim, para o Alex, mas assim, seria bacana agora a gente poder se ver, todo mundo que puder. Ah, sim, quero ver vocês. Senão Isso, fica aquela situação da graduação, né? Que a gente fica dando aula para... Não, é muito chato, exatamente. Não, e eu tenho participado de algumas palestras, alguns seminários que são fechados, você só tem acesso ao palestrante, né? Coisas muito grandes, enfim, mas é muito chato. Então, fica como se fosse uma live do fulano, se essa coisa da interação, que é o que a gente gosta, né? E a gente tenta promover aqui nesses seminários de pesquisa que a gente faz no grupo. Mas, assim, Alex, que delícia, que bom. Você não nos cansou com as suas tabelas, de jeito nenhum. Você fez uma pesquisa absolutamente necessária, né, num momento pertinente. É bacana a gente poder ter, é isso que eu achei quando eu quis muito, e quando você aceitou apresentar essa pesquisa aqui. É um dado científico, é um dado de pesquisa acadêmica, é resultado daquilo que a gente faz. Né? Então, uma coisa bacana da comunicação é que a comunicação pode interrogar o tempo presente e ela pode nos ajudar a compreender né, essa barafunda, né, que vive essa vida, em grande parte, com a eclosão da pandemia desse regime que a gente está vivendo, tantos de nós estamos vivendo. Você fez bem em chamar a atenção no início da sua fala, que muitos já não estão mais. Eu tenho ficado surpresa de quantidade de pessoas que falam da pandemia como se fosse uma coisa do passado. No tempo da pandemia, quando teve a pandemia, essas pessoas parece que tudo já foi normal. E eu fico assustada porque eu também, como você, continuo resguardando o máximo possível, enfim. Só que com uma diferença grande entre o primeiro e o segundo semestre. No primeiro semestre eu estava numa cidade, em outra, como nós vivemos mesmo, mas nós sempre nos movimentamos nos finais de semana. E com a pandemia, no primeiro momento, não deu. O Rio se fechou em quarentena, ninguém entrava fora do município. Né? Então, nem que eu quisesse vir ao Rio buscá-lo, eu podia. Isso só se deu quando acabou a quarentena mais cerrada. Foi no final de junho, começo de julho. Aí eu pude vir. No segundo semestre ele está comigo em São Paulo. Agora, nesse momento, estamos no Rio, por isso, mas precisamos por uma questão de família, enfim, e estamos no estúdio dele, por isso a foto e por isso a história do... Então, vamos lá. Então, está aqui de novo o pessoal compartilhando no site a parte da tua pesquisa que já foi publicada na Comunicação e Inovação. Vamos torcer
para a revista que está avaliando a segunda parte publicar prontamente, mas se ela não publicar por alguma razão, manda para outra. É só chato que a gente vai ter que esperar mais, né? Né? Mas, enfim, é isso. Que bom. Gente, você falou que você trabalhou com o auxílio de uma estatística, né? De uma profissional de estatística que te ajudou a fazer esses cruzamentos, né? Pesquisa quantitativa não é alguma coisa que na educação tenhamos tanta desenvoltura assim. Boa parte de nós se sente mais confortável com pesquisas qualitativas. Você se atreveu a fazer uma pesquisa quantitativa para chegar a conclusões de ordem social e cultural, né? Partindo de questões da comunicação para pensar o momento social que a gente está vivendo. E você comentou para a gente que você precisou fazer, ou solicitar, enfim, a colaboração dessa profissional de estatística. Você podia comentar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Tá. Como é que foi Bom, esse trabalho? sim. Aqui no Brasil, na comunicação, a gente tem um certo preconceito até com pesquisas quantitativas e, muito às vezes, devido ao nosso desconhecimento. É só olhar os nossos programas de pós-graduação, como a gente vê que, muitas vezes, não há nenhuma disciplina, né, sobre pesquisa quantitativa ou a questão da estatística. E, como tendo feito mestrado nos Estados Unidos, lá eu vi uma outra realidade, até com outro extremo, um enfoque muito grande na pesquisa quantitativa. Né? E aí um desconhecimento maior sobre a pesquisa qualitativa. E até um preconceito com a etnografia, por exemplo. E eu até, acho que uns 2 anos, eu fui de novo fazer uma disciplina de estatística aqui na URGS, fui como aluno ouvinte, e sofri de novo, né, com SPSS, não, mas por quê? Para me atualizar, porque tem muita novidade, tem até o R, que vem substituindo o SPSS, mas exige programação e tal. E os estudos epidemiológicos, eles dependem de pesquisas quantitativas, porque aqui nós estamos falando de grandes populações. E, apesar de eu poder fazer entrevistas com pessoas através do Zoom, através do Skype, eu queria ter uma noção mais de padrões. E, como eu estava querendo ver felicidade, questão de estado emocional e fazer cruzamentos, a pessoa que teve uma queda no seu estado emocional, ela está usando mais mídias sociais. Quer dizer, isso aqui são questões que só podem ser respondidas através de cruzamentos estatísticos. E não são coisas que tu faz na mão, tu realmente precisa ter softwares poderosos que possam te dizer, olha, há uma relação ou não há. Porque muitos dos nossos trabalhos, quando tem números, são porcentagens. E as porcentagens podem nos encantar, mas elas também podem nos ludibriar. A gente pode olhar para números, achar que aqueles números estão dizendo alguma coisa, mas não estão. Como a gente viu ali, alguns resultados não eram estatisticamente significativos. Então, a gente percebe que há aumentos ou decréscimos, mas eles não são significativos. Eles podem ter sido causados por alguma variável interveniente, por algum viés, mas que ele não tem uma relação direta. Ou, às vezes, existe uma relação, mas ela é fraca. Quando a relação é muito forte, quando é menor do que 0,001, aí nós podemos, com confiança, dizer, olha, aqui há uma associação. Então, esse é o tipo de trabalho que pedia um tratamento estatístico. Mesmo tendo feito recentemente uma atualização, eu não queria ousar em cometer erros e eu perder muito tempo também, né, fazendo isso e errando. Então, essa estatística, e eu consegui, durante todo o tempo, não perguntar para ela se ela era parente da Gisele Bündchen, porque o sobrenome dela é Bündchen. Como eu sou Olha Alex só. Primo e passei a minha vida toda sofrendo com piadinhas sobre primo de quem, né? Eu falei, não vou perguntar o que ela é da Gisele, né? Mas fiquei com muita curiosidade. Mas foi muito importante ter essa consultoria. Legal.
importante isso que você fala sobre a diferença entre o tratamento estatístico e a pesquisa pura e simplesmente. Eu, como sou egressa da graduação em psicologia, naquela época em que eu cursei a psicologia era muito fortemente guiada, a psicologia experimental, sobretudo, por abordagens quantitativas. Então, a gente tinha 2 anos de estatística, 2 anos de psicometria, que nada mais é do que estatística disfarçada, né, aplicada para por causa daqueles testes e por causa de boa parte é muito pesado essa parte, pelo menos era, né, na formação da Federal do Rio de Janeiro na época. E então eu sei bem que estatística o estatístico ele é bem mais sofisticado, pode ser bem mais sofisticado do que simplesmente apresentar as percentagens. Isso nem sempre é de domínio, né, do estudante de comunicação. Então, foi importante você falar isso, sim. Agora, eu tenho aqui um pedido da Marília Duque, que é uma doutoranda do nosso programa, que também está com envelhecimento, pessoas mais velhas e mídias sociais. Duque quer te fazer uma pergunta. Marília, fique à vontade. Obrigada, Gisela. Alex, em primeiro lugar, por mais incrível que pareça, eu nunca tinha te ouvido falar pessoalmente. Então, foi um presente, né, no meio disso tudo. Obrigada. E só pedir desculpa, mas não bastasse tudo, então está tendo uma obra dos infernos aqui no meu prédio, então vocês vão ouvir um barulho de... Aqui. Então, assim, eu queria fazer uma pergunta especificamente, como a Gisela falou, eu estou estudando idosos, que, né, foram a faixa etária talvez mais impactada pela pandemia, e eu vi, você fala, né, que esse tipo de pesquisa geralmente se centra em jovens, mas você teve uma oportunidade de ampliar a amostragem. E vi também o que você no texto identifica já uma preponderância de uma alta escolaridade, né? E eu queria te fazer uma pergunta, porque com os idosos que eu trabalhei, um problema é o uso de formulários, de questionários, né? Então, por exemplo, se eu tentei fazer uma pesquisa complementar à etnografia usando formulários, mas a dificuldade deles de entrar em formulários foi muito grande e refletia a escolaridade, como você mesmo identificou. Então, eu queria saber qual é a alternativa, né? E se você tem alguma... o rastreamento da escolaridade dos idosos que responderam à sua pergunta. Porque, da minha experiência, eles provavelmente são de alta escolaridade e são, de certa forma, letrados digitalmente e, muito provavelmente, têm acesso à internet por vários dispositivos e não só o celular, né? Então, queria ouvir um pouco de você sobre isso e quais são as... Eu estou com essa dificuldade, por exemplo, na minha pesquisa. Então, assim, quais seriam as alternativas para mim? Certo. Eu estava tentando aqui achar uma tabela rapidinho, mas, de fato, essa é uma pergunta muito boa do ponto de vista metodológico, né? Porque se a gente pode usar o Google Forms, por exemplo, que já vai nos dando automaticamente já os resultados e as porcentagens, inclusive imagens. No teu caso, que tu vai trabalhar com o público de mais idade, se eles não conseguem te responder, tu não consegue colher esses dados, né? Então, eu penso que para essas pessoas que não conseguem responder, ou que têm dificuldade, ou que abandonam o questionário, até tentam te responder, mas não conseguem, talvez tu vai ter que usar algum outro método, vai ter que fazer pesquisa por telefone, ou simplificar esses questionários, né? Porque o Google Forms te oferece uma série de coisas para marcar, para fazer, então tu vai ter que fazer o mais simples possível, tentar evitar, talvez, perguntas abertas, porque se eles vão digitar no telefone ou no tablet, eles podem ter muita dificuldade de digitação, e fazer muito pré-teste, porque eu vejo pelos meus pais, né, que a minha mãe ela sempre acha que ela é o problema, que ela não está conseguindo. Só que muitas vezes o Banco do Brasil tem interfaces terríveis, os links não são nada amigáveis,
ou o WhatsApp abre o YouTube numa janelinha pequena e ela não consegue ampliar, não consegue ligar o som. Então, as interfaces podem ser esses problemas, né? Então, tu vai ter que fazer muito preteste para ver como é que tu consegue ultrapassar isso. No caso dos links, encurtar links, usar o Bitly, por exemplo, para não ficar aquele link que às vezes quebra a página, usar as formas de marcação mais simples possível, né? Tu tinha me perguntado sobre as faixas etárias, a escolaridade, né? Da faixa etária. Deixa eu só ver aqui se eu tô com essa tabela aqui bem à mão. Esse aqui é o primeiro artigo. Se não tiver, depois eu te mando, tá? Porque... Tá. Não, eu tô com o primeiro artigo aberto, não achei a escolaridade por faixa Mas eu certamente etária. tenho esse dado. Tá? Eu certamente tenho esse dado, eu posso te enviar. Eu acho que não está no artigo mesmo, né? Eu achei que estaria, mas não, certamente não está, não. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso aqui, já que tu está estudando envelhecimento, eu quero te compartilhar um dado interessante aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, só um minutinho, que eu não tinha apresentado. Deixa eu ver se eu acho. Vocês estão vendo o meu arquivo Word? Sim. Tá. Olha esse dado que interessante aqui. Tu falou que as pessoas de mais idade foram muito afetadas, né? Aqui, eu não sei se eu tinha mostrado essa tabela, acho que não. É o estado emocional e faixas etárias. Eu não sei se tu consegue perceber que as pessoas de menos idade, de 19 anos, 36% se disseram muito tristes. Enquanto 60 ou mais, apenas 4%. E felizes, 32% das pessoas com mais 60 anos disseram felizes. Mas não está aparecendo isso aqui. Não? O que está aparecendo aí? A gente não consegue identificar a faixa etária. As faixas etárias não estão aparecendo. Será que eu... Antes, durante, N percentagem. Peraí, que eu estava compartilhando a tela errada aqui, o Word errado. Cadê? Isso acontece mesmo, a gente olha para um e compartilha o outro sem querer. Pior que a gente compartilha... agora sim. Então aqui, ó. Agora sim. Aqui. Olha, então muito triste. Nossa, 19 anos. 36% das pessoas mais jovens se disseram muito tristes. Enquanto, com as pessoas com 60 anos ou mais, 32% se disseram felizes. Então, esse é um dado que me chamou a atenção, né? Porque 44% não perceberam mudança. Esse aqui está nesse artigo que vocês leram, né? Que é no primeiro artigo. Então, é interessante que a gente percebe aqui que 37% de 20 a 29 anos se dizem tristes. Então, talvez, eu não sei, eu não perguntei isso. Talvez tu possa perguntar, não sei o que tu está pesquisando, né? Mas talvez os mais jovens que estão sofrendo aqui é porque estavam sempre na rua, fazendo festa, né? Encontrando com amigos dos bares, enquanto talvez as pessoas de mais idade já estavam mais acostumadas de ficar mais em casa. Talvez seja isso, não sei. A Gisela levantou o braço ali. Isso é uma coisa. Eu levantei o braço só porque eu tenho uma ponderação nos meus estudos sobre isso. De uma maneira geral, as pessoas mais velhas, de uma maneira geral, elas tendem a deixar bater por qualquer coisa. Elas se tornam mais resilientes, elas se tornam mais vivas com aquilo que derruba elas, entendeu? Ou que potencialmente derruba elas. Então, não é incomum você constatar que entre pessoas mais velhas elas se dizerem que estão bem, estão contentes, estão vivendo uma fase boa, porque elas aprenderam a não dar tanto valor para pequenos dissabores, enquanto que quando você é mais jovem, qualquer pequeno dissabor acaba com a tua vida, entendeu? É um índice de maturidade, vai amadurecendo e você vai tendo a ser mais seletivo e, portanto, a se abater menos com os únicos, né? Pode ser isso também, mas enfim, voltando para a Marília, porque a questão dela não é essa. Vai lá, Marília. Não, é essa também, mas assim, só pegando um gancho no que você falou, que talvez as pessoas mais velhas tivessem uma atividade fora de casa maior do que os mais velhos. Na minha perspectiva aqui, que é né, uma amostra pequena, estou trabalhando com um bairro de classe média em São Paulo,
mas eu esperava que o impacto da pandemia fosse muito mais grave. Mas aqui o que eu observei era o seguinte: eles têm um mecanismo de feedback no WhatsApp, que eles ficam curando informações úteis e oportunidades de encontros presenciais, vão para os encontros presenciais resultam em novos grupos de WhatsApp, onde eles vão divulgar novas oportunidades. Mas o que aconteceu? Parece que eles estavam meio salvaguardados, porque o WhatsApp ele já estava lá, já estava todo mundo muito socializando no WhatsApp para conseguir os encontros presenciais. Então, saiu o encontro presencial, mas o WhatsApp continuou. Ontem eu estava conversando com um médico da Unifesp, que tem um grupo de meditação que se encontrava presencialmente, que eu acompanhei, e ele estava me contando como o grupo conseguiu manter a meditação em conjunto no WhatsApp. Então, assim, essas Caraca. invenções, né? Essas invenções. Então, muito interessante. E, obviamente, eu estou babando para ter acesso a essa tabela etária, assim, depois, se a gente puder. Mas a gente já sabe aqui que tem um viés, né? Então, muito provavelmente, essas pessoas podem ter um nível educacional alto e até serem professores, né? Porque eu usei essa técnica que muitos usam, né? Olha, a partir do teu Facebook, a partir do teu Instagram, tu pede para as pessoas compartilharem. E as pessoas compartilham. Tanto é que tem pessoas de vários estados e de outras faixas etárias. Mas já tem esse viés inicial, né? Porque não tinha condições de fazer uma pesquisa estratificada. Claro, claro. Não, mas tudo bem, legal. isso aí de qualquer maneira é importante, mesmo com essa ressalva. Qualquer pesquisa, qualquer survey que a gente faça no Brasil, a gente vai ter que, cada um de nós no meio universitário, que não tem a estrutura de um IBGE da vida para fazer um censo nacional de grande porte, a gente vai ter que trabalhar com pesquisa enviesada. Mora num país particular, desigual, de várias maneiras, né? Recortes regionais, né? E etc. E, sobretudo, abismos, né? Flagrantes diferenças e desigualdades socioculturais importantíssimas. Não, e nesses periódicos de alto poder de impacto que a gente olha, essas pesquisas quantitativas, a maior parte das pesquisas sobre mídias sociais são com os alunos deles, alunos de graduação. Exatamente, e outra coisa, o aluno é pago, ele recebe créditos para responder. E também tem até outro pesquisas... engajamento. Pois é outro engajamento. E tem até pesquisas que usam o Amazon, o Mechanical Turk da Amazon, que eu não sei se você sabe o que é isso, né? Tem pessoas que... A Amazon criou um sistema que paga centavos, tipo assim, 1, 2, 3 centavos por resposta. Então, tem pessoas nos Estados Unidos que vivem disso, vivem respondendo coisas. Então, cada hit ganha tantos centavos. Um hit pode ser uma pergunta de um questionário. Então, tem muitas pesquisas quantitativas que se baseiam no Mechanical Turk. E tu nem sempre sabe se a pessoa está lendo o que ela está respondendo. Né? Ela pode estar simplesmente clicando para ganhar 1 centavo, mais 1 centavo, mais 1 centavo. Então, às vezes, nós brasileiros, a gente às vezes é mais rigoroso, né, com os resultados do que até esses grandes periódicos são. Tu vai olhar, estão 300 pessoas entrevistadas. Quem são os 300? São 300 alunos da universidade onde ele trabalha. E aí eles levam muito a sério. Os dados não comprovam tal coisa. Sim, mas é super restrito também, né? Então, aí alguém colocou aí a Lara colocou, né? Isso. Mechanical Turk. Doutoranda do nosso programa. Atualmente está lá na Alemanha, né, Lara? Então talvez até seja por isso. Será que é por isso que ela conhece? Não, eu li uma reportagem sobre isso, fiquei bastante impressionada, porque paga assim, em qualquer lugar do mundo você pode trabalhar, né, pelo Mechanical Turk da Amazon, e são serviços dos mais malucos e variados possíveis, para suprir uma falta que os robôs não conseguem suprir. Então, quanto mais existe a tecnologia, mais vai precisar dessa ajuda humana, né? Essa reportagem falava sobre isso. Então, desde identificar diferentes listras de zebras coisas malucas, assim. Fiquei bastante impressionada com isso. Uma vez eu vi um exemplo muito engraçado, que um site de piadas, de comédia, juntava piadas pela internet e colocava no Mechanical Turk para um ser humano ler a piada e dizer se era engraçado ou não.
Olha, é isso mesmo. E um robô não sabe se é A engraçado ou gente não, ainda né? não tem robô que ri, daqui a pouco vai ter, mas a gente ainda não tem. Aí vai ficar, pode até escrever, baseado em N dados, pode aprender a escada, mas não sei se ele vai rir delas ainda. Que bom que ainda tem coisa que é só na nossa Não, e tem esfera. muitas coisas. Por exemplo, o mais óbvio é uma foto fora de foco, que o Google usava o nosso trabalho gratuito, né, naqueles reCAPTCHA, para dizer que número era aquele, né, porque o Google tinha feito a foto da rua, mas não tinha conseguido fazer a foto com foco. Então, vários seres humanos vão lá digitar que número é aquele. Às vezes tem isso, tem imagens de pesquisas da biologia, da medicina, que um ser humano tem que olhar e identificar se aquilo ali é, sei lá, uma célula ou não, porque um robô poderia confundir, mas um ser humano consegue perceber isso. Então, o Mechanical Turk é para isso. E o interessante é que não tem nada a ver com a nossa discussão hoje, é que isso também é uma forma de abuso da força de trabalho, né? Porque são pessoas que são meio que escravizadas, né? São muito mal remuneradas, trabalham muitas horas para conseguir se sustentar. E tem até... É muito louco isso ter virado opção de trabalho, né? O mercado de trabalho está tão ruim que tem gente que vai ganhar a vida no Mechanical Turk, que não foi pensado para isso. Tem um termo agora que se está usando como uberização, o pessoal fala da turquerização. Turquerização. Viu? É isso. É que é pior ainda do que a uberização. E tem até fóruns que as pessoas competem, elas celebram juntas, sabe? O primeiro $1.000 que tu ganhou, hoje tu conseguiu fazer tantos, né? E Mechanical Turk pode parecer até que é uma questão de preconceito aos turcos, né? Mas é que não tem nada a ver não com tem nada a isso. ver. É que o Mechanical Turk, eu que sou mágico, né? No passado, muitos mágicos usavam autômatos para fingir que um robô tinha... Imagina, isso antes de se pensar em bots, né? Então, esse Mechanical Turk tinha um ser humano embaixo da mesa e que comandava os braços de um boneco que parecia um turco, né? Fingindo que tinha inteligência artificial. Não se falava inteligência artificial. Então o termo vem daí. Mas às vezes fica parecendo que é preconceito, né? Contra os turcos. Não, ótimo. Aí, tá vendo? Alex Primo também é cultura nesse ponto. Além de outros tantos. E aí, gente, antes da gente deixar o Alex seguir o dia dele em paz e na alegria, que mais tem para compartilhar com eles de dúvidas e comentar? Enfim, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Bom, então vou que não. E vou, então, finalizando esse encontro dessa manhã. Adorável encontro. Gisela, muito obrigada, faz o print Alex. da foto. Sim. É verdade. Obrigada, Bianca. Eu sempre esqueço de fotografar e sempre me arrependo disso depois. Então, se vocês, por favor, abrir as câmeras, fotografar com câmera, fica mais bonitinho. Vamos lá. Vou fazer um print. Alex, você vai ter que falar. Que eu queria... pronto. Eu quero fazer um print com você... Falando. Pronto. O problema é que todas as já fotos foi, não, é o um Speaker biquinho, View, assim. é só para eu ter o Speaker tá, View. entendi. Já tive. Pronto. Agora eu vou fazer uma outra Que bom foto. ver vocês. Poxa, super, né? Super bom. Agora eu vou fazer uma de todo mundo, viu? Legal. Então vamos lá. Sorriam. Então, a Bianca colocou aí embaixo, no chat, lugar, o link para quem precisa de certificados. Tinha que preencher os dados no link que a Bianca voltou. Não deixem de fazer isso. Todos vocês que precisarem de certificados para comprovar a participação nesse seminário de hoje. Então, queria agradecer a cada um, cada uma, sobretudo a você, Alex, muito obrigada por compartilhar com a gente essa coisa última, mais recente, saidinha do forno, e que nos levou a pensar com tanta riqueza de detalhe, tanta nuance sobre essa situação excepcional que a gente continua vivendo, por mais que a gente tivesse achado lá no começo que talvez nessa altura a gente já tivesse livre dela, né? Isso aí. Então, muito obrigada, aceito, muito obrigada a cada um.
vindo. Esse é o grupo de pesquisa, subjetividade, comunicação e consumo, que eu tenho a alegria de coordenar, e a gente se despede por hoje, agradecendo mais uma vez. Tchau, gente.